aí, Maurício, beleza? Agora sim, Agora deu certo. Como é que vai tudo? tudo bem. Sabe, cara, que a primeira que eu fiz, o Jonathan era para ter entrado com nós ao vivo também e estava dando o mesmo problema. Mas agora foi. Achei que ia dar o mesmo problema hoje, mas tudo bem então. É esquisito, não costuma dar problema não, costuma ser rapidinho pra entrar. Vamos lá então. Pessoal, apresentar aqui rapidamente o Augusto, né, para a gente iniciar esse bate-papo sobre tráfego pago. A ideia, né, é que a gente faça um bate-papo fluido, converse sobre algumas questões de negócio focado no tráfego pago, né, que é um assunto que gera muitas dúvidas nas pessoas, porque hoje em dia tem muito conteúdo na internet, mas tem conteúdo que, né, educa da forma certa e tem conteúdo também que oferece algumas soluções mágicas que a gente sabe que não é verdade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o Augusto, ele é engenheiro de produção, né, de formação, e ele já fez curso de extensão no Canadá e também nos Estados Unidos. Ele lidera o time da Wolf em mais de 100 projetos já com estratégia de growth e também de marketing de performance. Então, já gerenciou 15 milhões de reais gerenciados em mídia paga e também 100 milhões de reais gerados em vendas pelos seus clientes. Isso aí. Então, são números bem expressivos, né? Mas o mercado, ele é muito grande, né, Augusto? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre a Wolf, sobre esse desafio, né? Eu vejo que tu tá toda semana, né? Agora estava fora do Brasil, São Paulo, eventos. O cara precisa se atualizar muito para estar nessa área de tráfego, né? Sem dúvidas. Cara, na verdade é muito desafiador porque o mercado de tecnologia como um todo, ele cresce muito e ele muda muito rápido também. Então, aquilo que a gente sabia de tráfego, de mídia paga, de performance, há 6 meses atrás, eu posso te dizer que já mudou em muita coisa, assim, já mudou muito, muito mesmo. Então, ano passado, a forma que a gente analisava dados era uma, esse ano, a partir de 1º de julho, já é outra totalmente diferente. Ano passado, os custos de mídia eram uns, esse ano está tudo muito mais caro. Então, o processo de atualização que a gente vem fazendo, ele é extremamente necessário. Principalmente porque a IA vem com muita força, né? A gente tem sempre, tem ouvido sempre esse papo de inteligência artificial, inteligência artificial. E às vezes a gente acha que isso não é real, né? Inclusive eu estava muito cético antes de alguns eventos que eu participei recentemente, quanto ao poder que a inteligência artificial vai tendo assim ao longo do mercado, ao longo do tempo. E agora eu tenho consciência de que, de fato, a gente, na verdade, vai precisar passar por um processo de adaptação. Eu não gosto muito desse cenário apocalíptico de que, tipo, as profissões vão sumir, os robôs vão substituir a humanidade. Não é assim que funciona. Mas a gente vai precisar se adaptar com o nível de inteligência que as máquinas, que a tecnologia está trazendo para a gente. Então, sem sombra de dúvidas, é muito desafiador a gente se manter no mercado, principalmente porque é um mercado que tem entrado muita gente. Então, a gente tem que tentar ao máximo se diferenciar de alguma forma e trazer algum tipo de retorno para o cliente que seja tangível, não só em termos de resultado em venda, mas de resultado de levar inteligência para o negócio dos clientes que a gente trabalha. Então, eu percebo que hoje o papel da UF, dentro de uma estratégia global, né, tanto do Brasil quanto nas atuações dos Estados Unidos, é que a gente, de fato, leve para o cliente muito mais que resultado em venda, mas que a gente leve inteligência de vendas para o negócio do cliente. Então, hoje eu vejo que a gente se posiciona, de fato, como uma empresa que gera inteligência e não só uma empresa que gera venda em si, até porque a geração de venda ela só vem através de inteligência de dados, de fato. Entendeu? Não, perfeito. Cara, sabe que tu falou sobre inteligência artificial e quando comecei a fazer aqui um rascunho, né, sobre o que eu ia conversar contigo, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, mas eu tinha deixado mais para o final. Mas agora que tu tocou no assunto, o quanto tu acha que impacta na área do tráfego, né? O quanto pode ajudar, né, na área do tráfego. Então, isso é uma coisa que as pessoas elas têm diferentes formas de enxergar, né? Muita gente enxerga de forma apocalíptica, como eu falei, o gestor de tráfego vai sumir, as empresas vão sumir. Eu não enxergo assim. Eu penso que a inteligência artificial, na verdade, ela vem agregar valor para a nossa profissão como um todo. Então, antigamente, a gente tinha muito mais trabalho para coletar números, para coletar métricas. A inteligência artificial hoje faz isso para a gente. Então, qual que é o grande detalhe, né, desse contexto? É que antigamente, o gestor de tráfego, eu digo antigamente é recente, né, até 5 anos atrás, 4 anos atrás, o gestor de tráfego ele tinha um papel que era de apertar botão. Ele era muito operacional. Ele ia lá, apertava o botãozinho, o Facebook oferecia toda a assistência possível para ele, entregava os anúncios para as pessoas e aquilo acontecia de uma forma muito tranquila. Só que de 5 anos para cá, o nível de consciência das pessoas sobre a existência desse serviço aumentou muito. Muita gente entrou no mercado, muita empresa começou a contratar e as soluções começaram
aparecer, inclusive soluções de inteligência artificial. Então, hoje, o nosso papel, eu vejo que, de fato, o gestor de tráfego ele vai parar de existir. Então, para tu ter uma noção, Maurício, aqui na OFO, tu até viu isso quando a gente entrou em parceria com a Redatex. A gente não fala de tráfego pago na nossa apresentação institucional, na nossa proposta. Não tem nada que diga, nós fazemos tráfego pago, ou custa tanto fazer tráfego pago. A gente trabalha como aceleradora. A gente entrega para o cliente uma gestão de performance para ele. Então, a gente trabalha com marketing de performance e de growth. E por que isso? Porque, de fato, o gestor de tráfego ele já não é mais aquele cara que era antes de apertar o botão e de fazer vender. Hoje, a gente precisa entregar inteligência. Então, a inteligência artificial, até redundante, né? A gente precisa entregar inteligência com inteligência artificial. Mas ela vem com um papel de agregador de valor. Ela vai facilitar muito o processo operacional na nossa vida. E é tipo quando a gente pensa no chão de fábrica. Aquele colaborador extremamente operacional, ele vem sendo substituído ao longo do tempo pelas máquinas. Ao mesmo tempo que dentro do nosso ambiente de tecnologia, o colaborador muito operacional, que ele só coleta métrica, e ele não transforma dado em informação e inteligência para o negócio, vai ser substituído. Então, agora mesmo, a minha última reunião do dia foi com uma plataforma de inteligência artificial que a gente está querendo fechar parceria aqui da empresa. Basicamente, é uma plataforma que compila todos os dados para a gente não precisa mais coletar os dados porque ela coleta, o cliente também não precisa, a plataforma entrega tudo para a gente analisa o dado, e aí a gente elabora um plano de ação com base naquilo. Então, se tu pega um profissional que não sabe fazer isso, aí sim ele vai ser substituído e vai se tornar obsoleto. Mas quando a gente olha para as plataformas e para aquilo que esse novo mercado tem agregado para a gente, é um negócio gigantesco. Eu vejo com muito com os olhos, eu não vejo de forma alguma como uma ameaça para a gente, não. É perfeito, né? E, sabe, foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente estava analisando lá, a gente trabalhou junto, né, nesse projeto, essa abordagem de vocês. Não é só a abordagem, né, mas a forma como vocês conduziam o atendimento durante o dia a dia, porque realmente não estava focado só no tráfego, mas na estratégia, em realmente acrescentar para o cliente, né, a inteligência. E a gente falava entre nós, tal coisa, não, a Wolf também ajuda nós nisso, também ajuda nisso. E aí a gente começou, poxa, realmente. Augusto, eu vou levar a conversa aqui para a gente iniciar, voltar um pouquinho aí no tráfego pago, por quê? Tenho vários clientes da nossa região aqui, essa parte do estado aqui, ela, para tráfego pago ainda, tem muita gente que já começou, mas tem muita gente ainda que quer começar. Então, eu acho muito importante quando a gente faz um desenho básico para as pessoas de como que era antes do tráfego pago, como as coisas funcionavam. E na oportunidade que a gente teve de estar junto em Guaporé, acho que faz uns 2 meses, tu fez uma explanação lá que eu achei muito perfeita dessa linha do tempo. Então, eu gostaria de pedir para ti, se tu puder, explicar para nós um pouquinho da história recente do tráfego, né? Como aconteceu, como está hoje em dia. Eu acho que isso é bem importante para o pessoal entender o que é em si o tráfego pago e como que ele funciona em si. Porque a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, tráfego pago, anúncio. Vou pegar aqui o meu produto e pá. A gente sabe que tem toda né, é só a pontinha do iceberg, tem toda uma camada por trás de base, uma base que é muito mais importante, né? Perfeito. Essa é uma boa ponderação, uma boa pergunta. Antigamente, a gente tinha um tráfego pago como um solucionador de problemas. Ele realmente era. Então, antigamente, a gente conseguia pegar determinado tipo de anúncio, a gente começava a rodar aquele anúncio, distribuía o anúncio para um monte de gente, deixa eu só ligar minha luzinha aqui de novo. Distribuía o anúncio para um monte de gente, e aí as pessoas compravam aquilo sem necessariamente ter um nível de consciência, sem ter uma distribuição de conteúdo ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Hoje em dia isso mudou muito. E até voltando um pouquinho, para quem não sabe exatamente como que funciona o tráfego pago, de uma forma muito simples para a gente pensar, é só a gente imaginar que as pessoas que fazem tráfego pago são panfleteiros digitais com alguns superpoderes, né? Então, basicamente, a gente tem o superpoder de olhar na testa das pessoas, não dessa forma, né? Não é que a gente vê na testa, mas a gente, através dos dados, consegue perceber quem são possíveis compradores das marcas. Então, a gente analisa dados e a gente começa a distribuir esses panfletos na internet só para as pessoas que realmente têm interesse em comprar aquilo que a gente tem para vender. Então, imagina que você contrata uma pessoa para panfletar a sua empresa na rua mais movimentada da cidade e ela só entrega o panfleto para quem, de fato, tem algum tipo de interesse na tua marca. É exatamente isso que a gente faz, só que dentro da internet. E como que isso beneficia as empresas? A gente consegue diminuir o custo por venda dos negócios e a gente consegue mapear exatamente o retorno sobre o investimento que a gente está gerando.
Então, diferente do ambiente offline, que tem todo o seu poder, inclusive, vale ressaltar, né? Tem muita gente do digital que demoniza o off, que acha que o offline tem que acabar, e eu sou totalmente contra essa visão. Na realidade, as empresas da Wolf que a gente mais gera resultados são empresas que existem em estruturas offline, que têm loja física, que fazem distribuição de conteúdo através de outdoor, enfim. Cada um tem o seu poder. Então, a grande vantagem do digital é que a gente consegue mapear tudo aquilo que a gente está investindo. Se eu invisto R$ 1.000 e voltaram R$ 10.000, eu tenho 10 vezes o retorno sobre o investimento. E isso consegue ser mapeado. Tendo entendido o que é tráfego pago, voltando ao assunto da mudança. Hoje em dia, Maurício, e todo mundo está assistindo a gente, as coisas mudaram muito porque todo mundo tem um nível de consciência muito grande na hora de comprar na internet. Então, hoje em dia, antes de comprar, o usuário ele não vai no teu site diretamente. Passa um anúncio para ti e passa um anúncio para o usuário e ele clica naquele link que leva direto para o site. Antigamente isso acontecia dessa forma e funcionava super bem. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje, quando ele vê um anúncio, a principal atuação dele é de entrar no teu perfil de Instagram. Então ele vai querer se relacionar com a tua marca. Então, esse é um comportamento muito típico da gente como brasileiro. Se a gente for parar para pensar no mercado norte-americano, no mercado europeu, isso é bem diferente, até porque as relações pessoais lá são um pouco mais frias do que aqui. Só que aqui a gente tem um poder muito grande de influenciadoras, as marcas são extremamente humanizadas, o brasileiro gosta de saber da vida dos outros, e se ele gosta de saber da vida dos outros, ele vai gostar de saber de como que as marcas atuam, quem está por trás da marca, quem é o ser humano responsável por aquele posicionamento. Então, é só a gente parar para pensar. A maior marca de cosméticos do país hoje é de uma das maiores influenciadoras do país, que é a Virgínia. Então, ela mostra a vida dela o tempo todo, e se a gente for parar para ver a quantidade de seguidores que ela tem, é muito maior do que a quantidade de seguidores que a marca dela tem. Porque o perfil humanizado dela é o que gera resultado de fato. Então, hoje, inclusive, isso é um desafio muito grande da gente como empresa, né? Levar essa consciência para o cliente. Quando o cliente acredita que ao contratar o Wolf, a gente começa a botar tráfego pago e automaticamente ele começa a vender. E não é assim. Então, por isso que a gente pontua, né? Nós não somos uma empresa de tráfego, nós somos uma empresa de performance. Porque se precisar que a gente desenhe o conteúdo que o cliente vai ter que publicar nos stories e no feed dele, a gente vai fazer isso. Não é o caso de uma empresa como a Redantex, por exemplo, que tem toda uma consciência, tem todo o marketing por trás, mas a gente tem clientes que a gente precisa fazer isso. Então, antigamente, o tráfego direto, jogar a gente para o site funcionava absurdamente. Hoje não funciona mais. Hoje a gente, de fato, precisa construir relacionamento. A jornada do cliente não é mais linear. A gente percebe isso nos dados de que antigamente o cliente entrava no site e comprava. Hoje ele vai no Instagram, 2 dias depois ele vai no site, 2 dias depois ele vai no Instagram de novo, aí que ele decide comprar. Então é importante a gente pontuar que uma empresa bem posicionada na internet, ela faz tráfego pago, ela tem conteúdo humanizado, ela tem um ser humano por trás da marca, e que é o rosto da marca, que expressa de fato quem está trabalhando ali, mostra a rotina, mostra desenvolvimento de produto, mostra desenvolvimento de marca. Aí sim a gente consegue construir resultado. Porque se a gente não tiver esse tipo de posicionamento, a gente limita muitos resultados e a gente fica refém de mídia paga. Inclusive, um dado importante. A gente recomenda que somente 40% no máximo do faturamento de uma empresa venha de mídia paga. Os outros 60% não podem depender disso, porque senão ela de fato se torna refém de plataformas que são instáveis. A gente sabe que é instável. Então é exatamente por isso que a gente recomenda essa distribuição de conteúdos e de canais de mídia de atuação numa receita de uma empresa. É perfeito essa análise, né? Porque realmente, né? Quando o cara às vezes contrata, né? A Wolf contrata um gestor de tráfego pago, a primeira coisa que ele tem em mente, né? É que, poxa, de uma hora para outra vou estourar, mas não funciona dessa forma, né? A gente vê por nós mesmos, né? Quantas compras a gente faz, que a gente vai várias vezes no Instagram, opa, deixa eu ver essa marca, né? Vamos ver com quem essa marca se relaciona, quem são as pessoas que estão por trás da marca, é uma marca boa mesmo. Isso evoluiu muito nos últimos anos. Tem uma coisa que tu falou que eu acho bem importante, e eu acho que é uma das melhores coisas assim, do digital. A gente conseguir medir, né? Uhum. E eu estava olhando uma pesquisa hoje à tarde que a FGV fez junto com o Mundo do Marketing, e aí eles questionaram alguns diretores de marketing, né, do Brasil sobre algumas dificuldades relacionadas ao marketing digital. E tem 3 perguntas aqui que me chamaram muita atenção. A primeira é comprovar que marketing digital traz resultados para vendas. Então, 50% respondeu que sim, é uma dificuldade na empresa comprovar isso. A outra é ter dados métricas confiáveis para comprovar e avaliar ações de marketing digital. 55% respondeu que sim, tem essa dificuldade dentro da empresa. E a última, ampliar canais de contato para impulsionar o negócio.
48% respondeu que sim. Então, tu vê que nós que estamos mais, assim, no dia a dia, né, do marketing, enfim, do tráfego e tudo, às vezes a gente acha que o mercado está saturado, vamos dizer assim, tá todo mundo fazendo, mas, cara, tem muita gente ainda para fazer, tem muita gente com dificuldade ainda de métricas, né, com toda essa evolução. Agora tu falou, tem uma empresa agora que vai puxar todos os dados para mim, a gente só vai analisar. E a gente sabe que isso aí era feito na mão, né? E dava um trabalho do cão. Mas ter os dados hoje cara, é muito valioso para te ter insight de produto, para te conseguir medir, né, o que tu está investindo. Então isso eu acho uma das coisas mais fascinantes assim, do digital. Essa possibilidade de a gente poder medir. Sem dúvidas. Inclusive, é uma carência muito grande. A gente percebe, inclusive, com os clientes que às vezes hoje mesmo numa reunião, a gente está com um cliente que ele quer que a gente elabore as novas metas do e-commerce dele. Ele tem um e-commerce novo, tem um ano mais ou menos de e-commerce. E aí o e-commerce está começando a escalar. E aí a gente falou, cara, olha só, a gente precisa para traçar a tua meta dos relatórios de faturamento dos últimos 6 meses. Ele não tinha. Então, tipo, imagina, cara, isso é muito básico para tu como dono de empresa ter. Tu tem que ter um relatório de faturamento na mão. Então, se chega a minha contabilidade hoje aqui para mim e chega, cara, eu preciso do relatório dos últimos 2 anos de faturamento da Wolf. Eu tenho isso pronto para ele. Porque como que eu vou traçar meta para minha empresa sem isso? E quando a gente fala de métrica, às vezes as pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças. E não é, são coisas simples que a gente precisa. O resto a gente se vira. Então, quando a gente entra num projeto, numa empresa, a gente precisa de quê? A gente precisa saber de receita dos últimos meses ou dos últimos anos, a depender do prazo do projeto que a gente vai elaborar. A gente precisa entender ticket médio, a gente precisa entender markup. E esses são conceitos que, às vezes, os empresários ainda não têm conhecimento. E foi exatamente assim que surgiu, né? A ideia, inclusive, da gente aqui na Wolf, de ter a Universidade Wolf. A gente dá treinamentos para os clientes da gente, a gente dispara conteúdos para eles sobre negócios também nos grupos de WhatsApp que a gente tem, que é exatamente para que eles tenham consciência sobre qual que é o papel deles nos projetos que a gente atua. Então, é importante a gente frisar, né, que no projeto de tráfego, no projeto de marketing digital como um todo, é sempre um trabalho a 4 mãos. E essas pesquisas, né, esses números que tu trouxe para a gente aí, que são interessantes para caramba, eles expressam que existe uma leiguice, digamos assim, muito grande por parte do empresário quando vai se falar de número. E, cara, é um negócio assim, abismante, sabe? De quando a gente vai falar de número com o cliente, como ele fica perdido. E acontece muito. Não é com todo mundo, é claro, mas acontece muito. E é importante a gente dizer que as empresas hoje costumam comentar que o ouro do século que a gente está vivendo, dessa jornada que a gente está vivendo hoje, são os dados. Não à toa existe uma briga absurda hoje, judicial, inclusive, um processo legal tramitando o tempo todo, relacionado a questões de dados. Então, o Facebook tem problema na justiça, Google tem problema na justiça, Apple tem problema na justiça, porque todo mundo quer o dado de todo mundo. Então, imagina a quantidade de coisa que uma empresa como o Facebook consegue fazer em termos de poder. Então, ele sabe o que a gente curte, o que a gente comenta, que pedido que a gente faz, que tipo de produto que a gente consome. Então, é um poder gigantesco sobre aquilo que a gente faz e sobre que tipo de coisa que eles vão vender para a gente a cada dia que passa. Então, uma recomendação, né, para todo dono de negócio é que tenha todos os dados da sua empresa nas mãos, porque isso vale muita coisa. Essa é a maior fonte de conhecimento que a gente pode ter dentro de uma empresa. E o que tu falou sobre os dados, que às vezes são coisas básicas. Eu entrei em uma empresa faz uns 2 anos, mais ou menos, na época da pandemia, e o pessoal estava lá batendo cabeça, né? Não era uma empresa ainda orientada a dados, né? E eu sempre levo muito isso, né? Pessoal, você tem que ter dashboard, tem que ver dados, tem que analisar para saber, né, quais atitudes tomar. E aí comecei a me inteirar do assunto e tal, entender. E aí, bom, vamos lá, vamos puxar o histórico de venda, né? Você tem histórico de venda? Não, a gente não tem. Tá, mas se eu entrar ali na plataforma do site, puxar, não vai dar. Ah, vai dar sim, tá, beleza. Aí puxamos lá, fizemos na mão. Na cabeça do diretor, ele queria saber o porquê que ele vendeu tanto em 2 meses e depois ele não vendeu, né, aquele valor. E aí, os 2 meses em específico eram março e abril. O que tinha acontecido? Todas as lojas da rede dele tinham fechado, então todo mundo foi para o digital, era os meses de pandemia, né, na época que fechou tudo, e o faturamento dele explodiu. É uma coisa básica, mas
no momento que tu não está orientado para dados, tu não está analisando relatórios, cara, na operação do dia a dia ali, tu fica aquela coisa na cabeça. Se tu não parar para analisar, né, tu não vai saber onde que veio. E, que nem tu falou, é uma coisa básica, mas que tu precisa analisar todo dia, porque meio que se torna uma cultura da empresa, né, analisar esses dados. Sem dúvidas. Inclusive, a gente sempre comenta com os clientes da gente, quando alguns falam, há 2 anos atrás eu vendia 300 mil, hoje eu vendo 100. A gente sempre fala, cara, esquece a pandemia. Pandemia não é a amostragem de dados que você vai respeitar, porque é um ponto totalmente fora da curva. Tava todo mundo trancado em casa, o comércio físico não estava atuando em nada na vida de ninguém. As pessoas estavam muito mais compulsivas para comprar e a internet chegou com total poder sobre o comportamento de compra das pessoas. Então, tratar período de pandemia como regra não existe. Período de pandemia é totalmente fora da curva, é outlier, não é amostragem de dado para nenhuma empresa. É importante frisar isso, sem dúvidas. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, o pessoal me mandou algumas perguntas, né, alguns clientes meus também. Talvez tu tenha até já respondido ela, se tu acha que é ok, aí a gente passa para a próxima. Tem algum momento que a empresa está pronta para começar tráfego pago? Alguns aspectos, a empresa precisa isso para iniciar uma operação de tráfego pago. Show. Essa é uma pergunta muito boa. Existem dois tipos de negócios majoritários que a gente atua em termos de tráfego, né? Existe o negócio físico, o negócio local, existe o e-commerce. Existe um terceiro que é o híbrido, né? Que é aquele cara que tem a loja física e ele tem o e-commerce. Dentro de um negócio físico, é muito importante que ele tenha minimamente testado e validado o produto dele. Da mesma forma que o e-commerce. Ele precisa ter um produto testado e validado para ele começar a vender online. Agora, das diferenças, né? Dentro do negócio físico, ele precisa ter um time de atendimento. Não adianta de nada a gente ter a ilusão de que a gente vai pegar um volume de pessoas, jogar dentro de um WhatsApp, que não vai ter um time de atendimento treinado para converter em vendas e essas pessoas vão fazer compras ali. Não existe. Então, se você não tem time de vendas estruturado ainda, se você não produz conteúdo de rede social, se você não tem braço para fazer isso, não é hora de você investir em tráfego pago. Comece pelo básico. Estrutura um time de atendimento, comece a produzir conteúdo orgânico, é gratuito, não te custa nada, exceto tempo. E aí você começa a testar o seu posicionamento dentro desse ambiente digital. Nos e-commerce, é muito importante para você começar a investir dinheiro em tráfego pago, o seu e-commerce já venda ali pelo menos seus 5 mil reais, seus 10 mil reais. Por que eu estou falando isso? Porque o orçamento mínimo que a gente considera para o e-commerce hoje, investir em mídia paga, é que ele venda pelo menos uns 10 mil reais e que ele tem de orçamento, perdão, pelo menos 2 mil reais por mês em mídia paga. Por que isso? Porque é o mínimo que a gente consegue testar e validar públicos. E, ao mesmo tempo, testar e validar criativos. Então, se você não tem essa disponibilidade de orçamento, se você ainda não tem pelo menos 10 mil reais de venda do seu e-commerce, a gente não considera viável. Porque, imagina, tu vai estar investindo 20% da tua receita em marketing. Fora aquilo que tu vai pagar para uma possível empresa que vai gerenciar os seus anúncios. Inclusive, a minha recomendação é que se você tiver esse investimento, né, de 2 mil reais e você tiver esse faturamento de 10 mil, mais ou menos, tente ao máximo fazer você mesmo. Aprende um pouco sobre o tráfego pago e tenta escalar um pouco ali do negócio para depois contratar uma empresa. Até porque uma empresa vai te exigir muitos braços, vai te pedir muito criativo, muito anúncio, muita imagem, muito vídeo e vai te exigir um volume muito grande de atendimento. Então é importante primeiro você passar por um processo de validação do negócio, tanto no ambiente físico quanto no digital, para depois você de fato contratar tráfego pago. É aquela coisa, Maurício, tipo, muita gente pensa que abrir um e-commerce é uma extensão do seu negócio físico, mas não é. Você está abrindo uma loja nova, com uma estrutura totalmente diferente, com outros centros de custos. Então é importante frisar isso. Da mesma forma que você iniciar uma operação de tráfego pago de um negócio físico, você está abrindo um novo braço da sua empresa, que precisa de um novo tipo de atendimento, um novo perfil de cliente, e que você vai estar competindo com muito mais gente. Então, você investir em internet é você estar disposto a sair da sua zona de conforto, de que você está concorrendo com as empresas do seu bairro, da sua cidade, e você começar a concorrer com o mundo. Então é muito importante frisar isso. É importante que o próprio dono do negócio tenha autoconhecimento suficiente e tenha bom senso para entender quando é o momento que ele entrar ou não nesse mercado. Isso é bem importante, né? A gente falou, é um novo negócio, né? E a gente tem, vamos, né? Óbvio que num contexto, num mix de tráfego, vocês envolvem todos os canais, analisam quais são mais importantes para as empresas. Sim. Mas a gente tem hoje as redes sociais, que a gente consegue chegar até o cliente, e nós temos enfim, o mundo do Google, né? YouTube, que o cliente chega até a marca. Tem
algum lado que performa mais, ou vocês costumam montar um mix mais específico para a marca? Ah, eu acho que é importante tu investir em Google e também Instagram e Facebook. Isso depende muito de nicho, mas é muito importante a gente ressaltar que as duas plataformas elas não são concorrentes, elas são aliadas, né? Às vezes as pessoas enxergam Google e Facebook são inimigos. Não. É importante frisar, como tu comentou, a Meta, né, o ecossistema da Meta, que aí envolve Instagram, Facebook, WhatsApp, e ele é um ecossistema que ele trabalha com atenção. A moeda de troca disso aqui que a gente está fazendo agora é atenção. Então as pessoas têm a atenção delas roubada pela gente, e aí elas acessam a nossa live, começam a se relacionar com a gente, daqui a pouco compram uma consultoria do Maurício, ou daqui a pouco viram um cliente da UV, por exemplo. Da mesma forma que acontece com as marcas. Ao longo do tempo que você publica os seus anúncios e que as pessoas começam a ser impactadas, elas têm a atenção roubada, começam a interagir com a sua marca para depois realizarem uma compra. Dentro do Google, as pessoas já têm nível de consciência suficiente para procurarem por aquilo que você vende. Então, a pessoa vai lá, te procura no Google e acaba te encontrando. Falou de YouTube. Dentro desse ambiente de Google, desse ecossistema de Google, a gente tem a capacidade de atingir pessoas novas através do YouTube. Só que é muito menos refinado. É importante frisar que dentro do ambiente de Meta, a gente tem um refinamento extremamente grande quando se trata de atingir pessoas novas. Em Google, a gente consegue fazer isso, mas é um refinamento menor. A grande estratégia do Google, o grande trunfo de Google, de fato, é a gente atingir pessoas que a gente que vão estar procurando pela nossa marca. E existe uma outra ponderação importante sobre nicho. Por exemplo, a gente faz marketing médico aqui também. Existem alguns médicos que a gente atende. Então, a gente tem um médico que ele é coloproctologista. Então, a estratégia que a gente roda dentro do ecossistema da Meta para ele é simplesmente distribuição de conteúdo. É conscientizar as pessoas sobre o que um coloproctologista faz. Cara, se for perguntar para 90% da população brasileira o que esse cara faz, 90% das pessoas não vai saber. A minha esposa é médica, mas eu só fui saber o que o coloproctologista faz depois que a gente foi procurado por esse cara. Eu não sabia o que ele fazia. É muito específico. Então, assim, a gente precisa distribuir conteúdo dentro da Meta e aí a gente consegue, de fato, trabalhar o nível de consciência das pessoas. E aí, no Google, a gente tem um resultado gigantesco de conversão, porque o paciente que precisa desse profissional, ele vai ao Google e procura por isso. Então, a gente consegue ser muito assertivo. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é, dentro do negócio X, qual o papel da Meta e qual o papel do Google? É diferente, por exemplo, de uma loja que vende roupa. Dentro de uma loja que vende roupa, a gente vai ter a Meta, que é uma plataforma de atenção, como grande provedor de vendas de fato, e o Google ele vai trabalhar com remarketing ou com alguma outra intencionalidade, com menor expressividade. Então é importante a gente frisar isso. A depender do nicho, as estratégias vão variar dentro da Meta e dentro do Google, mas as duas precisam estar atuando em perfeita sincronia. É importante isso. Perfeito, então. Maravilha. E uma pergunta também importante, o pessoal pediu quanto o orgânico ajuda e se ajuda? Em 100% das situações, a gente precisa de orgânico. Na verdade, tráfego pago e tráfego orgânico, eles andam assim, juntinhos, aliados, um do ladinho do outro. Então, se a gente não tiver tráfego orgânico atuando em cima de tráfego pago, a gente não vai ter nenhum tipo de resultado factível dentro de uma estratégia de performance como um todo. Como eu falei, antigamente a gente tinha o tráfego pago, o tráfego direto funcionando sozinho com uma atuação extremamente relevante. Hoje em dia não funciona mais. Importante frisar. O orgânico desse ambiente que a gente está aqui, desse ecossistema da Meta, é a produção de conteúdo. Isso aqui, uma live, é uma estratégia de conteúdo orgânico que a gente está fazendo. Dentro de Google, aquilo que a gente tem de estratégia de orgânico é o SEO, que basicamente é a gente otimizar os mecanismos de busca do Google dentro do nosso site, indexando palavra-chave, melhorando a velocidade de site, enfim, existe uma série de estratégias que a gente consegue trabalhar dentro desse mecanismo. Então, as duas coisas são importantes. Eles precisam andar juntos e a gente precisa investir nas duas coisas. Uma diferença importante, né, é que normalmente o tráfego pago te traz mais resultado a curto prazo. E o tráfego orgânico você demora um pouquinho mais para ver o resultado e eles trabalhando juntos você une o útil ao agradável. Você vai ter resultado tanto no longo quanto no curto prazo. Por isso que é importante ter os dois. Perfeito. E uma das anotações aqui também é sobre, a gente já falou um pouco, né, mas sobre a importância da marca, né, o branding. Isso é muito importante, né? Porque eu faço uma estratégia de tráfego pago, né? Daqui a pouco vocês organizam todos os anúncios aí certinho, tudo bem organizado, a base pronta, e eu chego na marca e a marca não me passa aquela confiança, né? Para mim poder comprar dessa marca, enfim, efetivar essa compra. Então, até comentei no última live com a Gabi, com a Juliana, que eu fiz com o pessoal da Redantex. Eu nunca ouvi falar tanto em branding. E agora a gente está falando muito, porque
porque tem muita oferta, né? Para cada... vou comprar hoje um tênis para mim correr. Tenho muita oferta, tenho muita marca, tenho muita opção, entendeu? Então, a gente precisa cada vez mais criar esse relacionamento e trabalhar a marca para ser a opção escolhida, né? Então, vamos lá, Mizuno, Nike, enfim. A gente vê isso muito com marca de tênis, com cerveja. A gente vê muito, né, trabalhando isso. Então, isso eu acredito que seja muito importante também, né? A gente já falou um pouquinho, mas até para ouvir algumas palavras específicas de branding, assim, a importância no tráfego. E é importante a gente frisar que branding tem a ver com diferenciação e com posicionamento de marca, né? Antigamente a gente achava que branding era só posicionar a marca em si. Mas hoje, na verdade, é como que você vai posicionar a sua marca de forma diferenciada no mercado. É o que que tua marca tem para oferecer diferente para o mundo. Qual que é o valor que ela agrega para as pessoas? Qual que é o propósito que ela tem por existir? Então, isso agrega em tráfego pago, agrega em tráfego orgânico, agrega em venda, agrega em pós-venda, agrega em um monte de coisa. O Nubank tem uma estratégia muito grande relacionada a transformar os clientes deles em advogados da marca. Então, eu vejo essa estratégia como fundamental para qualquer negócio. Então, imagina, o teu cliente ele vai te defender. Se ele ouvir alguém falar mal do Nubank, chega o cara e fala, pô, mas tá falando mal do Nubank, a minha experiência com o Nubank é incrível. E, de fato, eles têm advogado de marca. Eles começaram a rodar uns anúncios pagos, onde eles deixavam espaço para os advogados da marca posicionarem ali. Por qual motivo você é advogado do Nubank? Por que você defenderia o Nubank de uma crítica? E, cara, um monte de gente começou a comentar aquilo. Então, imagina o poder que uma marca dessa tem. Não à toa, hoje, eu ouvi um podcast esses dias de uma das diretoras executivas do Nubank e eles são a quarta marca mais valiosa do país hoje. Sendo que o Nubank começou a lucrar, tipo, tem 2 anos, eu acho. O Nubank não lucrava até 2 anos atrás. E os caras são extremamente valiosos para o mercado. Então, para tu perceber o tanto que a gente tem poder quando a gente se diferencia no mercado e quando a gente posiciona uma marca. Então, esse processo de brand, de diferenciação, hoje ele é mais importante do que nunca pelo motivo que tu comentou. Quando tu vai procurar por um tênis, tu não tem mais Nike e Adidas só. Tu tem Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Skechers. Um monte de marca, cara, que a gente nem conhecia há 2 anos atrás. Então, imagina, no ambiente que a gente está, né, da Wolf, por exemplo, a quantidade de gestor de tráfego que tem no mercado. O trabalho que a gente tem para se diferenciar. Com certeza deve chover de anúncio de gestor de tráfego aí para ti. E a gente nem faz anúncio pago de venda. A gente faz anúncio pago de distribuição de conteúdo aqui na Wolf. Porque a gente quer se diferenciar do mercado. A gente conscientiza o cliente, quando ele começa a seguir a gente na rede social, aí a gente chama e ataca ele para vender. É uma estratégia bem diferente, bem disruptiva, mas é o que mais funciona para a gente aqui. Então é isso, é diferenciação. E a fase de tu ter advogados da marca é o ápice do marketing, né? Sim. Tu passou todas as fases da compra e tu chegou na última que o cara se tornou teu advogado, né? O Nubank é um baita case, né? Eu acompanho eles há anos, né? Sou cliente deles, né? Também. E, cara, eu me lembro da época que eles iam no Twitter, comentário por comentário, responder de forma humanizada. Que tu via que não era um robô. Era eles mesmos respondendo e interagindo com a pessoa de forma humanizada, com imagem, sabe, muito personalizado. Então, poxa, isso gera né, uma força de marca, assim, e um relacionamento muito forte, né? E faz o cliente ser muito engajado contigo, né, cara? Que esse isso é ouro. Fazer cliente ser engajado com a tua marca é um negócio muito valioso mesmo. Não, perfeito. E é bom para crises, né? A partir do momento que tu tiver alguma crise, esses são os caras que vão lá e vão te defender, vão dizer, poxa, como assim? Porque a Redentex teve um caso recente também, alguma cliente foi lá e comentou que não teve uma boa experiência, mas... E aí foi 2 ou 3 embaixo comentar, não, mas como assim? Essa marca super me atende bem, o que aconteceu e tal? Aí o pessoal foi lá, atendeu e viu que era alguma questão. Mas a importância, né, dos advogados já vir embaixo, né, e Sem comentar sobre isso. Sem dúvidas. Beleza. Augusto, então, a nossa ideia aqui é um bate-papo de 30, 40 minutos, a gente está mais ou menos chegando no final. E uma última pergunta, então, sobre se hoje ainda vocês recebem muita demanda, assim, quando chega alguém para contratar vocês, se é muito focado em leads ainda, né? Eu acredito que sim, porque até eu estava lendo umas pesquisas também, eu acho que o pessoal procura bastante ainda. E a questão dos criativos, o quanto é importante eu ter um anúncio de impacto. Porque, que nem tu falou, né? Hoje a gente está na internet
e uma vez a gente tinha poucos anúncios, né? A gente tinha lá Coca-Cola, não sei mais quem, eram poucas marcas. Hoje está acessível para todo mundo. Ou tu vai ter uma equipe profissional de tráfego, ou que nem tu falou, tu vai aprender e vai começar a fazer. Ou, na pior das hipóteses, a pessoa vai lá, vai apertar o botão, vai cadastrar o cartão de crédito e o teu anúncio está girando também. Não da forma adequada, né, na maioria das vezes, mas está girando também. Então, qual que é... Vou focar nessa pergunta que eu acho que é melhor. Qual que é a importância, né, de tu ter um criativo forte, um criativo bom para gerar esse clique? Show. Antigamente, essa é mais uma evolução do mercado, né? As pessoas falavam que existia um público secreto para você vender, uma segmentação secreta para você vender mais, para você gerar mais resultado. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe que não existe isso. Principalmente pelo fato de que, depois das mudanças de LGPD, depois de um monte de coisa que vem acontecendo aí no mercado, e de que a gente tem alguns dados de terceiros que eles vão sendo privados ao longo do tempo, o pessoal já deve ter observado quando eles acessam o site hoje em dia, aparece lá embaixo se você aceita os dados de privacidade serem coletados pelos cookies, por exemplo. Então, isso tudo mudou muito. Então, a forma que a gente segmenta os públicos hoje dentro das plataformas não é mais a mesma de antes. E aí é que entra a atuação dos anúncios. Então, nos 3 primeiros segundos de um anúncio de vídeo, por exemplo, é o momento em que você consegue roubar a atenção do cliente e do público certo. Então, imagina que a gente tenha um anúncio de uma marca que vai vender só para revendedora e uma marca que vai revender para público final. Se a comunicação dos 3 primeiros segundos da marca que vai vender para a revendedora foi revendedora, cara, quem não é revendedor já vai passar por cima do anúncio e vai fazer de conta que nem viu. Não sou revendedor, por que eu vou clicar? Então, basicamente, tu vai economizar tempo do teu atendimento, tu vai economizar dinheiro, porque o cara não vai clicar no teu anúncio e não vai gastar, se for o Google, por exemplo, que gasta por clique. E tu ainda vai conseguir ter muito mais assertividade na tua comunicação para gerar resultado. Então, assim, o criativo, ele tem muito mais poder do que a segmentação para gerar resultado. E quando eu falo de criativo, eu falo tanto de criativo de tráfego pago, daquilo que a gente distribui para o público-alvo da gente, quando a gente fala de público orgânico. Então, imagina, hoje eu tive uma reunião com um cliente até de Guaporé, que eles procuraram a gente porque eles estão com dificuldade de ter resultado em tráfego pago. E aí eles querem que a gente os atenda. E aí uma das maiores argumentações deles foi, cara, mas o nosso site hoje ele é tanto para revendedora quanto para cliente final. Eu falei, cara, não vai funcionar. Não tem como a gente ter um site em que tu vai jogar revendedor e cliente final dentro, tu vai conseguir te comunicar das duas formas. Ou tu vai ter um subdomínio, né, um site extra que vai se comunicar com um, ou um site extra que vai se comunicar com o outro. E aí sim você vai ter uma comunicação alinhada com o seu público-alvo. Que a gente tentar tirar para todo lado com uma comunicação só, essa possibilidade não existe. Então, desde o momento em que o teu criativo impacta o teu cliente, é uma etapa do funil. Depois, quando o teu cliente entra no teu site, é uma outra etapa. Depois, quando ele vai para o teu carrinho, é outra etapa. Ele vai para o checkout, é outra. E quando ele compra, é outra. E aí é que a gente entra na etapa mais importante da venda, de fato, que é o pós-venda. Que o teu cliente, quando ele faz uma compra contigo, ele ainda não é cliente. Ele só é cliente quando ele volta a comprar contigo no momento da jornada de compra dele. Aí sim a gente pode dizer, conquistei um cliente, não é só mais um lead. Você até perguntou, né, se a gente é procurado ainda por empresas para geração de leads. A gente é. Principalmente porque os negócios locais eles precisam de geração de lead. Por exemplo, a gente atende concessionárias aqui na empresa. Essas concessionárias precisam que a gente gere leads para que eles entrem em contato e vendam os automóveis. Então, existe sim uma recorrência muito grande de empresas que procuram a gente para geração de leads para depois eles venderem através de uma prospecção um pouquinho mais ativa. Show? Perfeito, então, perfeito. Eu acho que era isso, Augusto. Aqui já foi todas as perguntas do pessoal. Acho que ficou bem claro, deu para as pessoas terem uma noção boa de tráfego pago, né? Várias dúvidas. E se alguém mais tiver alguma pergunta, podem encaminhar para mim, que eu repasso para o Augusto e depois a gente manda no direct para vocês. Augusto, gostaria de te agradecer aí o teu tempo. Sei que ele é limitado, né? Acompanho aí teus vários projetos. Mas eu acho que é de grande importância que a gente comece a falar, né? Eu sei que tu já é um entusiasta aí do marketing, enfim, de todas as questões, né? Pelo Brasil. Eu estou começando aqui também um trabalho aqui na região de falar um pouco mais, porque às vezes o que a gente fala está só dentro das empresas, mas tem outras empresas aqui da nossa região que também querem saber sobre essas questões e precisam começar a criar uma mentalidade para isso, né? Porque é um ciclo virtuoso, né? Todo mundo se beneficia dessas informações e começa aí um trajeto bacana aí na empresa. E hoje em dia, né? A gente sabe que o digital, ele não é nem mais um futuro, ele é uma realidade há muito tempo.
Então a gente precisa se aperfeiçoar. Então agradeço aí o teu tempo e fica aberto aí o convite para próximas conversas aí, quando tiver disponibilidade, a gente troca uma ideia. Valeu, Maurício. Eu sempre agradeço pelo convite. Como eu falei, foi uma honra ser convidado para uma live contigo. Sabe que tem meu respeito profissionalmente. Minha gratidão também pelo contato, a parceria que a gente tem na Redentex. Que venham mais projetos e conta comigo. Qualquer outra oportunidade eu vou estar à tua disposição. Beleza? Perfeito. Maravilha. E quem quiser seguir aí a Wolf Aceleradora, é no Instagram, né? Wolf Aceleradora. Isso, né? Só seguir lá, vai estar marcado aqui na postagem depois também. Perfeito. Beleza, então, Augusto, um abraço. Valeu, Maurício. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.